Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, tem como não se apaixonar, não quebrantar o coração, deixar ele bem derretidinho em cu de criança? Não tem como, irmãos. É a coisa mais linda, nós podermos ver, enxergar louvores sendo entoados pelos lábios desses pequeninos. É muito lindo, e esse vídeo que o departamento infantil preparou é extremamente impactante. Sabe, o coração da gente treme, a gente se enche de temor mesmo, de saber o peso da responsabilidade, de saber exatamente o tamanho do presente que o Senhor nos entregou e a responsabilidade que vem junto com ele. Mas é muito bom ver quando os passos continuam firmados, quando a presença de Deus ainda queima no coração dessas pessoas. E que o Senhor venha perpetuar isso para as gerações que estão se levantando, que estão chegando, com as que virão, para que o Senhor venha abençoar. Amém? Eu quero, nesse momento, antes de começar, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça aí mesmo onde você está e começar a refletir acerca de quem o Senhor é. De quem o Senhor é. Não é o que Ele pode fazer, não é o que Ele pode realizar, não é somente o que Ele já realizou, mas traga à sua memória quem o Senhor é na sua essência. Porque, irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso. E nesta hora você vai orar uma oração de exaltação, uma oração de louvor, de adoração, de prostração diante do Senhor. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, tu és bom e grandioso e misericordioso. As tuas misericórdias, Senhor, com certeza, são as causas de nós não sermos consumidos. A tua grandeza enche e preenche toda a terra. O teu amor, Senhor Jesus, ele é tangível. Nós conseguimos ver, sentir em nossos corações. Senhor, tu és poder, tu és força. Tu és o único, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o grande eu sou. Aquele que com o poder da palavra chama à existência aquilo que não existe. Aquele que com o poder da palavra gera vida. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome, somos tua igreja, somos teu povo, povo adquirido, lavado, remido no teu sangue. Senhor, tu és Deus, tu és soberano, tu sondas os nossos corações e as nossas mentes, e nós te louvamos nesta hora. Nós engrandecemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 versículos. Primeiro nós vamos abrir em 2 Crônicas, né? Porque Velho Testamento é livro. No capítulo 20, versículo 13. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Nós vamos ler apenas estes versículos. Amém? Só este versículo, na verdade. Que diz assim: E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Amém? Esse texto traz, de forma bem resumida, eu vou contar para os irmãos, o momento em que o rei Josafá se coloca diante do Senhor e leva toda a nação de Judá a se prostrar diante de Deus em rendição, pedindo e clamando por socorro.
porque 3 povos, os povos de Amon, os povos de Moabe e do Monte Seir, estavam indo lutar contra eles, estavam afrontando o povo de Deus. E ali o Senhor começa a falar com esse rei. E ele se coloca diante de Deus em humilhação, em prostração. E com ele leva toda a nação de Judá. E entre essa nação estavam de pé todos de Judá perante o Senhor, como também suas crianças, mulheres e seus filhos. Amém? Vamos abrir agora comigo um outro texto, que está lá em Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Nós vamos ler só alguns versículos também. Tá? Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12 até o 17. 5 versículos, do 12 ao 17. Todos acharam? Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Eita glória, povo bom de Bíblia. Que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libertação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, porque o alpendre e o altar, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Aqui nesse contexto, o povo também estava em assolação, em fome. O cenário era um cenário cheio de terror. E o Senhor diz, através do seu profeta, e diz: olha, convertam os seus corações a mim. Se arrependam, isso com jejuns, com choro, com pranto. Olha, toca a buzina. Santifiquem-se em jejum, proclamem um dia de proibição. Congregai o povo, santifiquem a congregação, ajuntem-se os anciãos, os pequeninos e aqueles que mamam. Esses textos nos mostram que mesmo no Velho Testamento, as crianças fazem sim parte dos planos de Deus. Elas já estavam no contexto do templo, da adoração, do jejum, da prostração. Sempre que falamos de crianças na presença do Senhor, nós nos lembramos das palavras do Mestre. Quando ele diz, olha, lá em Marcos, como bem nos lembrou hoje o nosso ministro de louvor, Ariel, não os impeçais, deixai que eles venham a mim, as crianças. A gente sempre se lembra dessas palavras do Mestre. Mas mesmo no Antigo Testamento, o Senhor já tinha planos para as crianças. A palavra de Deus fala lá em Jeremias. Se não me falha a memória, vamos abrir, irmãos, rapidinho. Hoje nós vamos andar um pouquinho, de forma bem rápida. Jeremias, no capítulo 1,
versículo 5. O Senhor fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui o Senhor mostra que Ele escolheu este profeta ainda no ventre, dentro da barriga da mãe. O Senhor já tinha propósitos para aquela criança. O Senhor já tinha projetos para aquela criança. Nada do que o Senhor faz é por acaso, nada acontece sem uma causa. Tudo Deus tem um propósito e um projeto e um plano. E hoje nós vamos entender isso, nós vamos meditar nisso. Porque o Senhor nos chama à responsabilidade de levarmos a palavra não somente às nações longínquas, mas primeiro dentro da nossa casa. A nossa família, os nossos filhos, as nossas crianças são o nosso primeiro campo missionário. Como eu quero ganhar as nações se eu não ganho a minha casa? Se eu não firmo os passos daqueles a quem o Senhor me entregou? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem no último texto, que está lá em Juízes. Juízes, no capítulo 13. E nós vamos usar um personagem muito conhecido para conversar um pouquinho, bem rapidamente, acerca disso. Quem aqui já ouviu falar em Manoá? Quem já ouviu falar em Manoá? Uma verinha já. Manoá era quem? O pai de Sansão. Olha só como Deus é bom. Olha como Deus é lindo. A Bíblia fala que a mulher dele era estéril, não podia gerar. Mas um dia, o anjo do Senhor visita esta mulher. E dá a ela uma promessa. Ele diz o seguinte: olha, tu és conhecida como aquela que não pode gerar, você é estéril. Eu estou parafraseando, irmãos. Mas eu vou te dar um filho. Alguém que vai livrar o meu povo de quem? Dos filisteus, inimigos, declarados. E o Senhor falou: olha, ele será separado desde o ventre até o dia da sua morte. Ele será nazireu, escolhido, ungido, separado do ventre até o dia da sua morte. E aí o anjo do Senhor, em letra maiúscula, isso quer dizer que era o Senhor, de forma visível, de forma tangível. Era Deus quem falava com aquela mulher. E ele começou a dar algumas instruções a ela. E ele falou: olha, você não vai beber bebida forte. A criança que nascerá também não consumirá do fruto da vide. Ele não vai consumir nada da vide. Ele não vai beber bebida forte. Ele não vai tocar em coisa imunda. E ele não vai passar navalha sobre a sua cabeça. O Espírito Santo vai estar sobre ele. E ali ele traz algumas instruções para aquela mulher. A mulher chega então ao seu marido e conta o que aconteceu. Conta para ele o que aconteceu. Olha, o anjo do Senhor veio até mim e disse que eu iria gerar. E disse que eu vou dar à luz a um filho. E começa a contar. E aí a palavra de Deus fala, vamos devagar. Vamos ler comigo, irmãos. O versículo 5 do capítulo 13, que diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus.
No versículo 7, ele diz novamente que o menino é nazireu. Porém, disse-me, ela contando para o marido: eis que tu conceberás, terás um filho, e agora, pois, não beberás vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. E aí, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Primeiro, o Senhor escolhe um homem e uma mulher para deles gerarem um filho. Independente da situação, independente das probabilidades, independente das circunstâncias favoráveis ou não, ele escolhe um homem e ele escolhe uma mulher, para que dele se gere um filho, escolhido desde o ventre até o dia da sua morte. Deus é soberano e absoluto. A Eloá poderia ter nascido em qualquer família. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Coreia, em qualquer lugar. Mas o Senhor delegou a mim e ao Weber o privilégio de termos a Eloá. É ou não é? É assim ou não é? O Senhor delegou, o Senhor escolheu, não foi por um acaso. Assim, essa joia preciosa, ou estas joias que o Senhor entregou, não foi por acaso. Poderia ter vindo em qualquer lugar e de qualquer forma, mas veio para você. Assim como veio para mim. E aí, nós vemos a soberania de um Deus que conhece não só o passado, mas o presente e o futuro. Uma vez eu orando, eu já contei isso aqui. Eu orei, irmãos, por mim, eu teria tido filho no primeiro ano de casada. Mas o Senhor não quis. Irmãos, e eu orava, e eu chorava. E eu pedi ao Senhor, e eu me lembro muito bem de um dia que eu ajoelhei no pé da minha cama. E eu falei assim: Senhor, eu gostaria de montar um filho como quem monta um boneco. Juntar pernas, braços, tronco, cabeça. Mas, Senhor, aí, eu falei com essas palavras para o Senhor. Mas ainda que eu fizesse isso, Senhor, o fôlego da vida vem de Ti. É só o Senhor quem pode me fazer gerar. E eu abri a Bíblia e o Senhor me levou para aquela passagem onde Maria vai até Isabel. E ali visita a sua prima e tinham 2 meninos na história. E o Senhor acalmou meu coração. E eu entendi que o Senhor me daria. E eu comecei a cantar um hino da Fernanda Brum, que eu acho que vocês conhecem. Eu cantava isso 24 horas sem perceber, irmãos. Às vezes eu estava lá na cantina onde eu trabalhava na escola e eu cantava. Quando eu chorava e me derramava, Deus livrou-me da amargura, liberou milagre. Alta madrugada, fui agraciada, eu vi tua mão agir, teu zelo e teu amor por mim. E aí, no começo do ano, eu falei: Senhor, eu não quero chegar no Dia das Mães sem a notícia de que eu serei mãe. E na semana de maio, o Senhor me fez saber que eu estava grávida do André, o meu primeiro milagre. Deus é soberano, irmãos. Deus tem um tempo e um propósito para tudo. E outra coisa que me chamou a atenção nesse texto foi o seguinte: quando a mulher corre, conta e fala para o seu marido, a Bíblia diz o seguinte, acompanhem comigo aqui, ó. No versículo 8. Então, Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha só. E a Bíblia fala que o Senhor atende a oração deste homem. O anjo de Deus aparece de novo à mulher, só que a mulher está no campo sozinha. E ela corre para chamar o seu marido. O anjo aparece aos 2. E lá no versículo 12 diz assim: Então Manoá disse: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E aí o anjo começa a explicar. Quando eu li isso, irmãos, o meu coração tremeu.
Irmãos, ele correu e pediu para que o anjo do Senhor aparecesse novamente para os ensinar como deveriam proceder com o menino. O que eles deveriam ensinar ao menino, qual seria o modo do menino viver. Ele foi buscar na fonte, no soberano Deus, como criar o seu filho. Onde nós temos buscado essa informação? Onde nós temos buscado essa orientação, aos pés de quem nós temos entregado os nossos filhos? Ele correu instantaneamente. Ele disse, olha, cumpra-se a tua palavra, a tua vontade. Mas nos ensine a cuidar da criança. Irmãos, a Bíblia tem conselho para tudo. É finanças? A Bíblia tem. É casamento? A Bíblia tem. É relacionamento interpessoal? A Bíblia tem. São projetos pessoais? A Bíblia tem. É vida espiritual? A Bíblia tem. Tudo a Bíblia tem. O Senhor fala através dos seus profetas. O Senhor levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo para conduzirem o povo de Deus, mas a maior profecia é a Bíblia. Está na nossa casa, ela é acessível. E muitas vezes está fechada. O Senhor é a fonte de todo temor e de toda sabedoria. É nele que nós precisamos, dia e noite, de forma disciplinada e diligente, buscar, Senhor, como eu devo proceder com essa situação. Senhor, o meu filho está chegando na idade da adolescência. Senhor, é tão difícil entender, ouvir, compreender como eu devo fazer. Porque antes de serem nossos, eles, os nossos filhos, pertencem ao Senhor. Antes de serem meus, eles são do Senhor. Antes dos meus sonhos não realizados, que são espelhados, projetados nos meus filhos, existem propósitos e projetos que precisam ser honrados. E esses projetos são os projetos do Deus Altíssimo. Do Eu Sou. E quando nós olhamos toda a trajetória de Sansão, nós vamos ver que ele operou grandes proezas. Em nome do Senhor. Ele foi impelido, como diz aqui no versículo 25, o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, em Zorá e Estaol. O Espírito conduzia este jovem, esta criança, para o propósito pré-determinado do Senhor. Mas ainda assim chegou um momento que ele se desviou daquilo que originalmente o Senhor havia tratado para ele. Ele se contaminou com coisas imundas. Ele revelou a pessoas impróprias o segredo que o Senhor tinha sobre ele e o seu propósito. Pessoas impróprias. Dalila, que foi introduzida propositalmente na convivência de Sansão, para arrancar dele a fonte da sua força. Algo que pertencia a ele e à sua família. Algo que o Senhor tratou particularmente com eles. E ela entrega esse segredo de bandeja aos inimigos. Quantas vezes os nossos filhos estão de forma inconsciente, entregando seus segredos, dons, talentos a pessoas inapropriadas, porque infelizmente dentro de casa nós não somos capazes de conduzi-los, de ouvi-los, de entendê-los, de nos lembrar que nós também fomos crianças. Adolescentes, jovens, que também aprontamos das nossas, erramos, muitas vezes desobedecemos e criamos uma barreira de uma suposta perfeição que não existe, que afasta os nossos filhos de nós. É um tempo que tem tempo para tudo.
tudo, mas nós nunca temos tempo para dedicar aos nossos filhos. Eu estou sempre ocupada, eu estou sempre cansada. Eu sempre tenho algo mais importante para fazer quando meu filho me chama para assistir um filme, para jogar bola, para orar, para conversar. Sempre há algo mais valioso, mais importante, mais interessante. Sempre há, irmãos. E aí, os nossos filhos começam a entregar a pessoas inapropriadas o seu coração, a sua mente, o seu vigor, a sua força. Começam a trocar os propósitos que o Senhor os deu por prazeres momentâneos. E aí, chega no momento em que Sansão chegou. Porque quando Dalila revela o seu segredo, e ele é pego e capturado pelos inimigos, no versículo 20 do capítulo 16, diz o seguinte: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: serei ainda esta vez como dantes, me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Espírito Santo foi embora e ele nem percebeu. Ele nem percebeu. Ele achou que, como das outras vezes que Dalila o havia entregado, ele se safaria perfeitamente, mas dessa vez foi diferente. Porque ele já estava tão envolvido que o Espírito Santo foi e ele não percebeu. Como isso pode acontecer? Do mesmo jeito que acontece conosco. Do mesmo jeito, irmãos. Quando não tiramos tempo para orar, quando sentimos a nossa carne falar um pouco mais alto, quando desejamos um momento de devocional, de oração, de leitura da palavra, e a nossa carne fala baixinho: daqui a pouco você vai, só mais um pouquinho. E aí a sensibilidade vai embora, e o Espírito Santo se retira. E às vezes nós não percebemos. E às vezes nós não vemos. E aí quando a luta vem: Senhor, por que está assim? Senhor, ela cantava, ele cantava, ela orava. Senhor, por quê? Porque nós não percebemos quando o Espírito Santo se retirou. Irmãos, o Senhor nos deu a dádiva de gerarmos filhos. O Senhor nos deu a dádiva de lidar com pessoas. Quantas vezes nós já abrimos a boca e dissemos: as crianças são o futuro da igreja, e realmente são, irmãos. Só que esse futuro começa hoje, começa agora. Para que haja crianças, jovens, fortes e robustos, como os que nós vimos nesse vídeo, 10, 11 anos depois, é necessário que o trabalho comece 10, 11, 12 anos antes. Que ele comece ali, ó, do tamanho da Mi. Irmãos. Que ele comece dentro do ventre, proclamando palavras de bênção sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos. Com testemunhos. O nosso testemunho, eu não me canso de falar isso, irmãos. Fala muito mais do que as nossas palavras. Porque as palavras, elas vão. Mas o testemunho é aquilo que fica. É o legado que deixamos. Então, isso é bem pesado. Mas, irmãos, é dom. É graça de Deus. Vamos procurar no eterno Pai os conselhos necessários para instruirmos os nossos filhos na presença. Mas não vamos nos esquecer que eles têm escolhas. E vai chegar um momento onde eles vão fazer as próprias escolhas. E se você ensinou o caminho, se você inculcou a palavra na cabeça dessa criança, tenha duas convicções.
Primeira, não sinta culpa, não sinta dor, não sinta remorso. E a segunda convicção, a palavra lançada, a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes que cumpra todo o seu propósito. E se a semente foi plantada no coração do menino, acredite, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ter convicção de quem o Senhor é. E quando ele voltar, ele vai se arrepender do tempo que perdeu na presença de Deus. Mas ele vai ser capaz de, através da presença de Deus e das experiências que ele obteve, alcançar outras vidas. Irmãos, os irmãos acham que quem já foi curado, quem aqui já recebeu uma cura bem grande do Senhor? Levante a mão para eu ver. Muita gente, glória a Deus. Se eu chamar aqui os enfermos e chamar uma pessoa que recebeu, que testificou em sua carne a cura do Senhor, e chamar uma pessoa que já ouviu muitos testemunhos, mas ainda não teve essa necessidade, elas vão orar da mesma forma? Vão? Com a mesma intensidade? Não. Por quê? Porque a experiência vivida, adquirida diante do Senhor, é usada como arma para alcançar outras vidas. Então, essa experiência que está sendo adquirida, o Senhor pode usar como bênção para resgatar vidas. Resgatar vidas. É lindo ver as crianças louvando. É lindo ver os pais se emocionando, pegando seus celulares, filmando. Irmãos, isso é lindo. A igreja se move de um modo diferente sempre que tem uma atividade das crianças. A realidade é essa. Porque o perfeito louvor sai da boca dos pequeninos. Só que eles não serão pequeninos para sempre. E o Senhor nos chama, irmãos, para essa linda e preciosa missão. Para este momento de empenho, de gastarmos mesmo a nossa vida, os nossos dias, de empenharmos a nossa vida, o nosso vigor, para construir hoje a igreja do amanhã. Para edificar hoje os altares que estarão eternamente levantados ao Senhor. Para formar hoje pastores, obreiros, missionários, pessoas que zelam do templo e da igreja, do povo do Senhor. A Eloá falava que cada membro tem a sua função, tem a sua importância. Todos são diferentes, únicos diante do Senhor. E cada um de nós temos o nosso chamado, o nosso propósito e a nossa importância. E o Senhor está atento para cumprir em nós e através de nós o seu propósito. O seu propósito. Porque, irmãos, no fim de tudo, é isso que vai ficar. Hoje eu, como mãe, desejo que o meu filho estude, que a minha filha estude, que eles cheguem em lugares altos, em posições elevadas, aqui nessa terra. Eu sonho com isso, irmãos. Mas eu peço ao Senhor que, onde quer que o Senhor os coloque, que antes de uma profissão seja um ministério. Que antes de um mover meu, seja um mover do Senhor. Porque, irmãos, eu conheço parte do passado deles. Eu conheço mal o presente. E não conheço nada do futuro. Mas o Pai Eterno conhece tudo. Passado, presente e futuro. E Ele é capaz de determinar em glória o que é proveitoso para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Mas é preciso que nós façamos hoje um investimento, um depósito diário na poupança do céu, para que hoje seja edificada
a igreja do futuro, a igreja do amanhã. A igreja do amanhã. Porque quando o Senhor vier, não vai subir diplomas, títulos, valores na conta bancária. O que vai subir é o nosso eu, o nosso corpo, o nosso espírito, de acordo com aquilo que nós plantamos e com a misericórdia do Senhor. Porque somos justos, porque fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. E os nossos filhos precisam crer. Eles precisam acreditar. Eles precisam ser impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Eles precisam conhecer a vontade do Pai. Porque só assim, hoje, nós vamos construir a igreja forte de amanhã. Amém? Vamos colocar-se de pé. E vamos pedir, assim como Manoá pediu ao Senhor. Senhor, nos instrua. Nos ensine. Nos ensine. Irmã, os meus filhos já são adultos. Irmãos, nós aprendemos até o último dia da nossa vida. O ser humano, ele é um ser de eterno aprendizado. Então, vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ensine, nos instrua, para que possamos formar os nossos filhos e todas as crianças que estão ao nosso redor. Porque canal de bênção, ele jorra abundantemente. Ele não se limita a um só, ele jorra, ele vai jorrando. E todo mundo que tocar, que tiver acesso, que tiver perto, vai ser abençoado por aquela corrente de água. Então, que possamos ser canal de bênção na vida dos nossos filhos e na vida de todas as crianças que estiverem ao nosso redor. O investimento começa agora. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é vida. Pela Tua palavra que nos instrui, que nos direciona, que nos ensina, que nos alimenta. Pela Tua palavra, Senhor Jesus, que nos faz capazes de conduzir os nossos filhos, todas as crianças a Ti. Que nos faz capazes, Senhor Jesus, de inculcar na mente de cada um deles o Teu querer. Senhor, que possamos aprender de Ti, que possamos comer, Senhor, da Tua palavra, que possamos estar dia após dia, Senhor, na Tua presença, recebendo o Teu alimento, recebendo, Senhor Jesus, de Ti, para que possamos ensinar, que possamos nós não só vir ao culto, mas trazer os nossos filhos. Que em dia de vigília, eles sejam os nossos companheiros para buscar a Tua face. Senhor, que nos dias, Senhor, de ensino bíblico estejamos aqui. Que nos dias de escola dominical possamos estar juntos. Que a nossa casa, Senhor, seja um altar para o Senhor. Onde possamos, Senhor, prestar, Senhor Jesus, ofertas dia e noite. Ofertas, Senhor Jesus, que tragam alegria ao Teu coração. Que possamos entender a Tua voz, que possamos, Senhor, reconhecer o Teu chamado, que possamos nos sentir envolvidos, motivados pela Tua palavra e que possamos embalar junto com o Teu Espírito Santo os nossos filhos. Senhor, que haja amor pela Tua palavra, que haja tempo, Senhor, para o dono do tempo. Que haja tempo dentro do nosso lar para a nossa família se prostrar diante de Ti. Que não haja impedimentos e se houverem, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Dá-nos ânimo, perseverança, disciplina, porque o reino é tomado à força. Não é força de violência, mas é força de constância, de desejo, de aprimoramento em Tua presença. Nos ensina, Senhor, a buscar na fonte verdadeira
toda direção, todo o ensinamento de que necessitamos. Porque só em Ti, Senhor, só em Ti somos um corpo. E só por Ti podemos ser realmente direcionados como o corpo de Cristo. Juntos, bem ajustados, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.